Olá, Pastor André aqui. E eu queria gravar este vídeo com você e a pergunta que fica é essa. Quando você vê a fraqueza de alguém, qual é a sua atitude? Você logo expõe ou você cobre com a intenção de ajudar esta pessoa? Então hoje eu queria compartilhar uma palavra com você muito profunda sobre comunhão. Sabe, nós vivemos em um tempo onde muitas vezes as pessoas estão prontas para expor, para criticar, julgar e apontar os erros. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o reino de Deus funciona de uma forma diferente. Sabe, a Bíblia diz, em um texto muito profundo, 1 Pedro capítulo de número 4, verso de número 8, dizendo assim: acima de tudo, tenham um amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Perceba isso? Que profundo este texto. O amor, na verdade, ele não ignora o pecado, mas ele escolhe cobrir em vez de expor. Vivemos uma geração de pessoas tão machucadas e precisamos saber como caminhar diante desta grande demanda que nós temos nos dias de hoje. Existe uma história muito importante e eu queria trazer ao seu coração, que está relatada em Gênesis, capítulo de número 9, que nos ensina muito sobre comunhão. Que história é esta? É a história de Noé. Está registrada lá no capítulo 9 de Gênesis. Noé com os seus filhos. E quando nós olhamos de uma forma geral para esta história, nós percebemos coisas muito importantes que aconteceram nesta história que faz a gente pensar um pouquinho. Sabe, porque até homens de Deus podem ter momentos de fraqueza na sua vida. Noé foi um homem desse. Em um momento, Noé foi pego em algo muito extraordinário. A Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro em sua geração, mas ele não estava limitado aos seus erros. Enquanto toda a terra, a Bíblia diz que estava corrompida, Noé foi um homem que decidiu andar com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós estamos sujeitos a algumas falhas. E foi por causa da obediência dele que Deus preservou sua família num grande evento na terra. Qual foi esse evento? No dilúvio. Mas depois do dilúvio, depois que aquela chuva se passou, a Bíblia nos conta algo interessante que aconteceu com Noé. E isso que eu queria que você olhasse. A Bíblia diz que Noé planta uma vinha, depois ele bebe do vinho e acaba se embriagando, ficando nu dentro da sua tenda. Olha que coisa, que ocasião interessante. E isso o que nos revela de tão importante sobre comunhão? Isso nos revela grandes coisas. Mesmo homens e mulheres de Deus, eles podem ter momentos na sua vida de fraqueza, de deslize, de falha. Isso, na verdade, não diminuiu quem Noé era. Não diminui as pessoas, mas revela, na verdade, a humanidade delas. E é isso que nós precisamos pensar. E é exatamente aqui que a comunhão começa a ser testada, que o amor começa a estar em jogo. Porque quando alguém ao nosso redor falha, existem duas atitudes possíveis que nós podemos tomar. A atitude de expor esta pessoa à vergonha ou cobri-la com amor e cuidando dela com muito carinho. E aí fica a pergunta: o que nós, como cristãos, estamos fazendo com pessoas desta forma? A Bíblia diz que a reação de um dos seus filhos, de Cã, a cultura dele foi a cultura da exposição.
A Bíblia diz que Cã viu a nudez de seu pai. E ele decide fazer o quê? Infelizmente, ele decide expor o problema. Sabe, o problema não foi apenas ele ver a nudez do pai. O problema foi com aquilo que ele fez depois daquilo que ele passou a ver. Aí que está o problema. Aí que nós precisamos ter um pouquinho de sensibilidade. Ele sai da tenda e foi contar aos seus irmãos o que o seu pai tinha cometido. Que trágico. Ele transformou a fraqueza do seu pai num assunto, sabe, muito grande entre os irmãos, expondo o seu pai. Infelizmente, isso é algo muito comum que a gente vê no nosso meio, no contexto da igreja, sabe? Na nossa gestação como líderes, homens e mulheres de Deus. Vivemos numa geração onde as pessoas gostam de comentar os seus erros, sabe? Divulgar as falhas de outras pessoas. Gostam de compartilhar quedas. Vemos uma grandeza dentro da internet, pessoas se expondo, sabe? As quedas das pessoas. Isso é algo muito trágico. Quando alguém cai, rapidamente as pessoas surgem com comentários, julgamentos, críticas. E isso não é comunhão. Isso não faz parte da comunhão. Isso se chama exposição. Nunca vemos Jesus expondo ninguém à vergonha. Sabe, a exposição ela nunca vai gerar cura na vida de ninguém. Pelo contrário, pode gerar uma grande tragédia. Porque ao expor alguém de uma debilidade, uma limitação que ela tem, isso pode machucar muito ela. Mas a Bíblia diz também da atitude de Sem e de Jafé, dos outros dois filhos, que foi totalmente diferente, que é a cultura da cobertura. Se você observar a atitude dos outros dois filhos, a gente percebe algo muito especial. Sabe? A Bíblia diz que Sem e Jafé pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros e andaram de costa para cobrir a nudez do seu pai. Que atitude nobre destes filhos. Eles decidiram nem olhar para a nudez do seu pai. Eles decidiram de uma forma amorosa não comentar. Pelo contrário, eles decidiram cobrir o seu pai no momento de fragilidade. Eles decidiram proteger a honra do pai. Isso é uma comunhão verdadeira. Oh, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude. Sabe, a comunhão verdadeira não significa nós ignorarmos as falhas das pessoas. Significa escolher restaurar em vez de destruir as pessoas. Sabe que o amor de Cristo nos constrange ao ponto da gente entender isso. Paulo foi muito categórico quando ele escreve uma das suas cartas, exatamente a carta à igreja das Galácias, Gálatas capítulo 6, verso 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Oh, oxalá que Deus nos ajude. Sabe, perceba que a palavra restaurar é que está dando ênfase em tudo aquilo que a Bíblia está nos colocando. E não expor. A exposição nunca vai curar ninguém. Sabe, não é humilhando, não é colocando esta pessoa à mercê das outras pessoas, apontando erros dela. Não, é restaurando. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade. Qual é essa?
de cobrir as pessoas, né? De amar as pessoas. A forma de a gente tratar as falhas das pessoas revela, na verdade, o nosso próprio coração. Porque nós mesmos jamais gostaríamos que fizessem isso conosco. Quando Noé acorda e sabe daquilo que aconteceu, a Bíblia mostra algo muito sério. Sabe, que fique guardado hoje no nosso coração. A atitude de Cã trouxe uma maldição para a descendência deste filho. Oh, meu Deus, que Deus nos guarde. Enquanto Sem, Jafé, seus outros filhos recebem a bênção da parte de Noé, Cã recebe uma palavra de maldição. E isso nos revela um princípio muito espiritual. A forma como tratamos os outros determina os frutos que nós colheremos na nossa vida também. Sabe, famílias fortes, crentes fortes, aprendem a cobrir. Igrejas saudáveis aprendem a restaurar. E foi para isso que nós fomos chamados. Sabe, a comunhão verdadeira, ela não é perfeita. Nenhum de nós somos perfeitos. Não. Na igreja não tem ninguém perfeito. Mas a comunhão verdadeira, ela é cheia e carregada da graça de Deus, do favor imerecido. E a mesa do Senhor é para aqueles que são imperfeitos. Sabe, eu queria compartilhar esta palavra e concluir com você agora. Sabe, esta história de Noé nos faz refletir sobre algo muito importante. Qual, André? Deixa eu compartilhar com você. Todos nós teremos momentos de fraqueza. Todos nós. Ninguém está livre do seu dia mal, do momento de limitação. Mas a pergunta que não cala e que fica é: como reagimos quando vemos a fraqueza de alguém? Que o Senhor Jesus te abençoe nesta noite. Que nós não venhamos agir como Cã, mas que possamos agir como Sem e Jafé. E se você tem gostado dos nossos conteúdos, nos segue aí no YouTube, compartilhe aí, né? Faça com que esta mensagem chegue a outras pessoas. A Bíblia nos chama para viver uma vida de amor que não expõe, mas que cobre. O amor que não destrói, mas um amor que restaura. Sabe, esta palavra queimou no meu coração hoje. Sabe, um amor que protege a comunhão. E você que está aí do outro lado, que vai ouvir esta mensagem. Querido, tem tanta gente precisando de pessoas que estejam cobrindo. Sabe, que as nossas famílias, que as nossas igrejas, que os nossos filhos possam entender isso. Que os nossos relacionamentos sejam carregados de amor e que possamos cobrir e restaurar, sabe, as pessoas com uma palavra de esperança. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus.